Olá, seja bem-vindo ao canal Questão de Química. Nesse vídeo, vou realizar com você uma análise de todas as questões de química que apareceram no Enem 2023. Vamos falar de grau de dificuldade, quais os conteúdos mais recorrentes, o que esperar da TRI e também analisar questão por questão qual era o conteúdo, o assunto e qual habilidade eu precisava saber para resolver aquela questão. Vem comigo! Antes de tudo, aluno, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Peterson Rodrigo e trabalho com o ensino de Química desde 2001. Bastante tempo, né? De lá para cá, o vestibular deixou de existir, o Enem passou a ser o exame mais importante para o ingresso na faculdade, nas universidades, e a cada ano o Enem também tem ficado um pouco mais diferente. Há momentos em que ele estava mais conteudista, momentos em que ele estava mais reflexivo. E essa alternância, essa mudança, que muitas vezes acontece para melhorar o exame em si, confunde um pouco o aluno. Então, desde 2018, eu tenho realizado as provas. Mas realizado as provas assim, eu me inscrevo no Enem, vou com você, sento na cadeira, fico lá fazendo a prova assim como você. Porque veja só, quando eu estou na sala de aula corrigindo uma questão com você, é fácil eu pegar 5, 10, até 15 minutos para resolver uma questão. Mas no dia da prova não é isso. No dia da prova você precisa de rapidez, você precisa ter habilidades e competências para que a resolução seja muito mais assertiva, muito mais rápida. Por isso, fazer a prova todos os anos tem me trazido um pouco de experiência para, no momento em que eu estou te ensinando a resolver as questões, a gente começa a ficar um pouco mais safo, um pouco mais esperto, um pouco mais atento para que a gente consiga acertar o maior número de questões. Para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse a plataforma questãodequimica.com.br ou as nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Aproveite, se inscreva no canal para que você possa receber vídeos recorrentes antes dessa última antes desse último Enem. Para esse último Enem, a gente fez um programa de resolução de 100 questões para que você pudesse resumir, aprender e conhecer um pouco mais em como e que estratégias você precisa para resolver rapidamente as questões. Mas o objetivo desse vídeo não é falar do meu trabalho. O objetivo desse vídeo é a gente fazer uma análise de todas as questões que caíram no Enem 2023. Para falar a verdade, todas as questões que abordaram a química, porque ciências da natureza trata-se de uma área do conhecimento interdisciplinar entre a química, a física e a biologia, mas nada impede que a gente possa acertar questões de física ou questões de biologia com o conhecimento da química. É o que eu chamo questões que abordam a química no Enem. Esse ano, nós contabilizamos 20 questões, em que se você tivesse estudado química de uma maneira mais assertiva, você teria não só resolvido, mas acertado todas elas. Isso significa que são 44% de toda a prova. Isso impulsiona a sua nota em ciências da natureza, independente do curso que você queira. Se você quer cursos mais concorridos, mais ainda você deve estudar química para que as provas de ciências da natureza sejam resolvidas com muito mais rapidez e acertos. Então, bora analisar a prova de Química Enem 2023. Para essa análise, eu preparei antes uma abordagem grau de dificuldade, quais as áreas do conhecimento e quais assuntos foram abordados na prova. Quando falarmos de grau de dificuldade, a gente pode ter aqui uma certa discordância entre você que está me ouvindo e eu que estou falando. Então é muito importante que fique claro a seguinte observação. O grau de dificuldade que nós estabeleceremos aqui trata-se do grau de dificuldade do aluno egresso do ensino médio, aquele aluno que acabou o terceiro ano nesse ano de 2023. Qual seria o grau de dificuldade desse aluno para resolver cada uma das questões? É fato que o aluno que está há 2, 3 ou há 4 anos já estudando para o Enem, ou alguém que já está formado há mais de 10 anos e está voltando a estudar, tenha talvez mais facilidade em resolver algumas questões que chamaremos de médias. Mas vamos lembrar o seguinte:
O grau de dificuldade que nós vamos estabelecer para essa análise é para aquele aluno que está ali com seus 17, 18, 19 anos, acabando de sair do ensino médio, com toda a primeira abordagem do conhecimento da química para ele. Combinado? Então, bora para a gente fazer essa análise. Nós vamos fazer a análise da prova azul, que foi a prova que eu realizei no dia, mas todas as questões estão em todas as provas, na rosa, na cinza, não lembro quais eram as outras cores, mas nós vamos trabalhar com a cor azul. Primeiro, grau de dificuldade. Veja só, nós tivemos um total de 20 questões abordando a química nesse ano. 9 foram consideradas fáceis, 9 consideradas médias e apenas 2 questões consideradas difíceis. Isso significa que neste ano de 2023 tivemos uma prova mais acessível. Aí tem aluno que fala assim, puxa, mas eu achei a prova muito mais difícil do que o ano passado. Aí você precisa analisar que tipo de preparação você fez. Algumas questões do ano de 2021-22 tiveram um grau de dificuldade até um pouquinho maior, tiveram questões até médias para difíceis, mas abordando um conteúdo mais específico, uma prova muito mais conteudista, uma prova muito mais parecida com um vestibular. Nesse ano, a banca começou a aparecer um pouco mais com as provas de 2017 e 2018, em que você, tendo o conhecimento, mesmo que não muito aprofundado, do assunto, conseguiria resolver as questões. Diferente desses 2 últimos anos, em que se você não tivesse o conhecimento, o treino e a habilidade de ser ali resolutor de conteúdo de questão pesada para vestibular. Então, essa abordagem que o Enem tomou nesse ano de 2023 lembra muito os anos de 2017 e 2018, onde as provas tinham esse caráter um pouquinho mais sutil, em que você conseguiria resolver as questões desde que você soubesse aquele assunto, desde que você tivesse trabalhado aquele assunto em sala de aula. E algumas ali, 2, 3 questões em que o aluno tinha que ter muito treino, aquela parte de memorização. Então, concluindo sobre grau de dificuldade, nós tivemos uma prova nesse ano considerada média, o que significa que podemos ter, então, um número de acertos um pouquinho mais elevado na média geral, o que faz com que ano passado, se você acertou 30, 35 questões, você conseguiu ultrapassar a faixa dos 700 pontos em ciências da natureza, pode ser que os mesmos 30 acertos, 35 acertos, você ainda esbarre nos 690. Mas isso não significa que você não vai passar no seu curso, porque a TRI ela é para todo mundo. Então é importante que você tenha uma certa cautela em achar, poxa, acertei 30 questões, não vai funcionar, não vai dar certo. Calma. Quando a gente fala em estratégia de nota de TRI, análise para nota de TRI, nós não estamos dizendo da sua média única, você individualmente, a gente está falando de uma forma geral. Porque se a média da TRI cai, ela cai para todo mundo. Se ela sobe para todo mundo. Então, ainda assim, continua com aquela ideia. Para passar em medicina, cursos da área de direito, ou algumas engenharias muito concorridas em algumas universidades, 30 a mais em natureza é quase que uma obrigação. 35 mais, tô bem no páreo. 40 a mais, tô aí na ponta com quase chance de 100% de ser aprovado. Considerando também todas as outras áreas do conhecimento e redação, né? Porque uma área do conhecimento sozinha não é suficiente. Então, passado essa análise do grau de dificuldade, vamos para a análise da área do conhecimento. Bom, de novo, química geral, o carro-chefe da prova, e físico-química, um número um pouco inferior. Isso significa que talvez pelo fato da gente ter achado o grau da prova um pouquinho menos, um pouquinho mais fácil, tem a ver com menos questões de físico-química, porque é a parte da frente B, onde você tem ali soluções, eletroquímica, equilíbrio químico, algumas questões trabalhosas de termoquímica que faziam com que o grau de dificuldade da prova fosse elevado. Nós não tivemos eletroquímica na prova, nós não tivemos cálculo de soluções. Os cálculos estequiométricos que nós tivemos na prova foram bem simples. Então, isso faz com que menos questões de físico-química elevem, então, a facilidade da prova. Mas também tivemos ali a predominância da química orgânica
que todos os anos não tem menos do que 5 questões. Lembrando que química orgânica também pode ter um grau de dificuldade se você tem ali reações orgânicas com um pouquinho mais de exigência, mas a que caiu na prova não foi tão difícil. Então, fechando nossa área do conhecimento predominante na prova, Química Geral, primeira série do ensino médio, seguida de Orgânica e, por fim, Físico-Química. Bem balanceada, bem distribuída, uma prova gostosa de fazer, fácil de fazer. Vamos então conhecer quais foram os assuntos predominantes em cada uma dessas áreas do conhecimento. Em Química Geral, tivemos 2 questões de cálculo estequiométrico, 2 de Química Ambiental, 2 de gases, 2 de ligações químicas e 1 de propriedades da matéria. Em Físico-Química, nós tivemos uma questão tranquila de radioatividade, uma simples de soluções, Termoquímica, que não deixa de cair todo ano, foram 2 questões, e Equilíbrio Químico, que nós tivemos aí considerada como uma questão difícil da prova. E Química Orgânica, o que é todo ano de praxe. Funções orgânicas, cadeias carbônicas, reações, isomeria e propriedades. Estranhamos não ter caído na nossa prova polímeros, já que polímeros é um assunto bastante comum para você interdisciplinar com a química ambiental, falando sobre problemas de poluição, reciclagem e até mesmo de reações. Não tivemos nesse ano aí. Então essa é a nossa abordagem, assunto por assunto, em cada uma das 3 frentes da nossa prova do Enem 2023. Então, vamos agora para a nossa análise da prova de Química do Enem, questão por questão. Ao todo foram 20. Nós vamos falar para cada questão qual o assunto, qual a frente, qual o nível de dificuldade e o que você precisava de conhecer para resolver aquela questão. Não trata-se nesse vídeo de uma resolução das questões. Posteriormente a esse vídeo, eu vou lançar um outro com resolução questão por questão, para que a gente possa esmiuçar cada uma delas de uma forma muito mais completa. Nesse vídeo, nós vamos analisar as questões. Vamos falar um pouco dos assuntos, vai parecer que é uma resolução, mas não se trata. Beleza? No próximo vídeo a gente faz isso. Então, aproveite já então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque quanto maior o número de curtidas, mais fácil aí para eu me motivar a resolver todas as questões para você. Combinado? Então vem comigo aqui. Primeira questão que houve na nossa prova azul, uma questão da frente B, Físico-Química, abordando radioatividade, considerada aí nível fácil. O que essa questão exigiu do aluno? Ela já é uma questão que começa muito direta, falando dali da energia nuclear, do que é importante, da utilização, e já abordando uma ideia da poluição, da dificuldade de cuidar desses resíduos da produção dessa energia radioativa. E ele vem com o seguinte comando: a geração dessa energia tem como característica. Quando ele fala sobre todas essas 5 características, fica claro que se você tem ali um conhecimento até mesmo superficial de radioatividade, você teria facilidade para informar que produção de calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Até porque a radioatividade ela é um tipo de energia que tem como uma característica substituir a energia vinda da queima do petróleo, dos combustíveis fósseis, para diminuir o grau de impacto ambiental. Óbvio que nós temos dificuldades de lidar com o resíduo tóxico. Existe ainda uma dicotomia de se está bom, se está ruim, sobre bem e mal. Existe aí várias discussões, mas enfim, no momento da utilização da energia nuclear, você não tem tanta contaminação ou tanto lançamento no meio ambiente de resíduos tóxicos, como, por exemplo, o gás carbônico, que vai fazer com que o excesso possa diminuir, então, o pH da chuva. E aí, além do efeito estufa. Então, resolução de uma questão muito tranquila, você resolveria essa questão em 1 minuto, no máximo, inclusive, porque você já iria para o comando da questão, uma leitura rápida, uma interpretação rápida, e uma questão aí já considerada fácil. Bora então para a nossa segunda questão, questão número 94, uma questão da frente B, abordando concentração das soluções, considerada de nível médio, porque exigia do aluno um pouquinho de conhecimento mais específico de soluções.
No momento em que você está lá aprendendo concentração das soluções, você faz o cálculo de massa por volume, que é concentração comum, a concentração mol por litro, ppm, ppb, porcentagem, faz abordagem em propriedades coligativas sobre o impacto nas temperaturas de congelamento de ebulição e tem algumas especificidades, como por exemplo essa, quando ele fala aqui da água dura. Quando você trabalha com o assunto de química para o vestibular e lê os artigos que a gente encaminha para você, a dureza da água você já imediatamente já associaria à grande presença de magnésio e de cálcio, que são os componentes que promovem o aumento dessa dureza, quando você tem ali um aumento da concentração desses íons. Logo, para você analisar o grau da qualidade dessa água quanto ao conceito de dureza da água, basta que você então fizesse os testes de cálcio ou e magnésio. Ele já traz aqui para você no número 1 e você já deveria rapidamente conhecer o assunto. Pronto, já especificou qual é a resposta. Muita gente falou assim: nossa, essa questão é considerada fácil. Fácil para você que já tinha o conhecimento desse assunto mais específico. Lembra que eu falei para você? Para que a gente analise o grau de dificuldade de cada uma das questões, é importante que a gente entenda o aluno que está saindo do ensino médio. Quando ele começa a aprender soluções, ele demanda um grau de dedicação muito grande para entender os cálculos, o raciocínio lógico-matemático da concentração, diluição, titulação. Então, existe ali já um excesso de habilidades que ele precisa desenvolver. Paralelamente a essas habilidades, é importante que ele complemente com informações paralelas sobre a aplicação desses conhecimentos. E este é um conhecimento mais específico. Não é uma questão difícil, porque bastaria conhecer este assunto a partir de uma leitura, de um texto complementar na sua aprendizagem do assunto, mas também não é uma questão fácil, porque é bem específico. Bora então para a nossa próxima questão de número 96. Na questão 96 da prova azul, aparece já cálculo estequiométrico e tem aluno que fala: poxa, já vou deixar de fazer, e pula. Não se deve fazer isso sem fazer pelo menos uma análise superficial e um pouco mais rápida, mas para você ter uma ideia se trata-se realmente de uma questão complicada. Porque essa é uma questão de cálculo estequiométrico que aluno que nem gosta de química acertaria, porque sabe fazer porcentagem. Veja por quê. Nessa questão, que nós chamamos de fácil, porque realmente facílima para resolver, ele fala do cloreto de cálcio anidro sem água e ele hidratado, com 2 moléculazinhas de água. Ele já informa a massa de um mol de água e de 1 mol do cloreto de cálcio. Ou seja, 111 gramas de cloreto de cálcio é a quantidade 100% seca. Vamos escrever aqui seca, ou anidra, sem água. E aí você tem um ganho para cada mol de cloreto de cálcio de 2 águas, ou seja, 36 gramas de água é a quantidade que você agrega quando ele fica hidratado. Então, se 111 gramas é a quantidade de 100%, 36 gramas corresponde a um ganho em percentual. Bastaria que você fizesse essa regra de 3 ou fizesse como a gente costuma fazer rapidinho, porcentagem, que é dividir 36 por 111, e fazendo uma análise, vou dizer, superficial, qualitativa, semi-quantitativa, você percebe o seguinte: se fosse 36 gramas para 100 gramas, seria 36%. Como é 36 gramas para 111, essa quantidade em porcentagem vai cair um pouco abaixo de 36, mas não a ponto de cair em 24. Logo, nem precisaria fazer conta. Qual que é a resposta? 32, letra D. Bacana demais, não é? Rapidinho você resolve essa e olha, corria pro abraço. Questão fácil e é de cálculo estequiométrico. Bora para a próxima. Questão de número 97. Muita gente vai falar assim: Peterson, essa questão não é de química, essa questão é de biologia. Mas lembra comigo aqui. A prova é de ciências da natureza. E você vai para a prova com informações e conhecimentos de química, biologia, de física. E lá, quando a gente está estudando química orgânica, no início da química orgânica, logo depois de falar da hibridização do carbono, a gente começa a falar das funções orgânicas, inclusive a primeira grande delas, os hidrocarbonetos. E quando a gente vai estudar os hidrocarbonetos, é fato que a química orgânica você sabe que você precisa memorizar um monte de informação.
Uma boa maneira da gente memorizar a informação é trazendo aplicabilidade. E quando você conhece os hidrocarbonetos, é óbvio que você vai falar CH4, para que que serve? Ah, é o gás metano, é o gás do pântano, é um combustível fóssil. Aí você fala do gás de cozinha. E aí você também fala do etileno e associa o gás etileno no amadurecimento das verduras, de algumas frutas, como ele coloca aqui no caso do abacate. Você começou a ler essa questão, falou de aceleração desse crescimento, você imediatamente lembra do etileno. Então, cara, é muito tranquilo resolver questões quando você pega o conhecimento de química e aplica ele em todas as áreas do conhecimento, também no seu dia a dia. Então, resolvendo essa questão, você faria isso em quantos segundos? Porque nós não vamos falar em minutos, nós vamos falar em segundos, porque é muito rápido resolvê-las. A letra A, acúmulo do gás etileno. Então, uma questão fácil, você aprendeu isso lá na biologia, mas olha, você também aprendeu na química. Bora para a nossa próxima questão. Questão da frente C, uma questão que você tem aí um conteúdo de reações e reações orgânicas, dá uma dor de cabeça, né? Mas essa não é uma questão difícil. Nós tivemos aqui uma questão média. Veja só, a produção da hexanona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 3 hexanona. A partir de quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do hexan 3-ol. Ah, meu Deus. Então era só fazer isso? Então essa é uma questão considerada fácil. Bom, você tem aqui um distrator que vai fazer com que muitos alunos que ainda não dominam a química erraria. Porque você tem aqui no próprio texto da prova, falando em meio ácido, e aí algum aluno poderia trazer ali o ácido hexanoico como uma resposta. Não, 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 não. A resposta é a letra C. Por isso a questão é considerada média, porque ela tem uma especificidade. Alguns alunos que já estão aí há 1, 2, 3 anos estudando para o Enem, vai ter facilidade, mas vamos lembrar, muitos alunos da terceira série do ensino médio aprendem química orgânica e reações orgânicas ali no finalzinho, quase que nas vésperas do Enem. Tirando raras exceções em que a química orgânica é ensinada na segunda série do ensino médio, a grande parte dos alunos do nosso país aprende química orgânica e olha lá na terceira. E ainda assim, reações orgânicas, depois daquele volume de informação memorizada, de funções, isomeria, propriedades, aí chega em reações. Então, por mais que essa tenha sido uma questão simples e rápida de ser feita, ela não pode ser considerada uma questão fácil, ela é uma questão de nível médio. Bora para a nossa próxima questão. Opa! Aí apareceu uma questão difícil. Apesar de que muitos alunos falaram assim, nossa, eu consegui fazer. Mas é uma questão que mesmo um aluno bom, eu já tenho ouvido alguns alunos comentando isso, e eu também tive, no dia da resolução da prova, eu falei assim, pode ser que tenha uma pegadinha aqui, e rapidamente me restabeleci e falei, não, isso é um distrator. Veja comigo aqui. Nessa questão número 104, ele fala sobre equilíbrio químico, a respeito do cadê ali, como é que é o nome completinho? Gluconato de cálcio, que se ele for acondicionado em algumas embalagens, ele pode reagir e fazer com que a quantidade de alumínio seja solubilizada junto ao medicamento. E aí ele diz o seguinte, isso não é legal. E aí ele fala sobre altas temperaturas ou aquecimento durante o processo de esterilização. Então, essa alta temperatura vai fazer com que alguns alunos pensem que a letra E possa ser a resposta da questão. Por quê? Altas temperaturas favorece as reações endotérmicas durante o processo de deslocamento do equilíbrio quando a gente está analisando Le Chatelier. Mas só que esse aumento de temperatura ocorre apenas na esterilização. O fato de acondicionar o medicamento em uma embalagem que não contém esse alumínio, ou que você não tenha uma alta concentração desse gluconato de cálcio, vai inibir ou vai favorecer a solubilização do alumínio. Então, nessa questão, você precisava fazer algumas análises de Le Chatelier, lembrar como se desloca o equilíbrio, e ainda assim o aluno ficaria na dúvida porque o próprio comando e o texto da questão fala sobre o processo de aquecimento. Então, às vezes, o aluno ficaria entre a letra B e a letra E, que não é a resposta certa, a letra E, a resposta é a letra B, porque quanto maior a concentração
do reagente, a tendência é que o deslocamento do equilíbrio seja para o lado dos produtos, que no caso aqui seria da solubilização do alumínio. Mas uma questão considerada difícil que possivelmente teremos aí um baixo índice de acerto. Então, se você errou essa questão, fique um pouco mais tranquilo. Sua TRI não é tão impactada caso você tenha errado. Mas vamos lembrar, as questões que a gente está considerando média ou fácil, não é bom errá-las não, né? Mas vamos com calma. Próxima questão. No caso da prova de azul, né? No caso da prova azul, vieram aí as duas questões difíceis, uma atrás da outra, que trata-se aqui da questão de cálculo estequiométrico. Não é uma questão difícil porque é impossível ser feita no tempo, mas porque você precisava de fazer algumas associações, inclusive com o grau da resposta, que é em gráfico. A análise de gráficos já é sim de uma natureza um pouquinho mais desafiadora para boa parte dos alunos e ainda mais associando a cálculo estequiométrico. Vamos ver como que a gente poderia resolver essa questão no dia da prova com um pouquinho mais de rapidez? Vem comigo aqui. Ele já deu a equação balanceada e facilitou para a gente colocando essa quantidade de 5,5 gramas do nitrato de mercúrio. Porque quando ele coloca aqui embaixo também as informações molares, são 525, 58 para o cloreto de sódio, 2 cloreto de sódio, 116 e 472 do cloreto de mercúrio. Quando ele vai aqui no comando e diz para você que foram colocados 5,25, veja só, 525, 5,25, 116, 1,16, 472, 4,72. Então você já tem aqui uma informação muito importante. Para consumir os 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, eu vou precisar de 1,16 gramas de cloreto de sódio e vou produzir os 4,72 de cloreto de magnésio. Então, 4,72 é o máximo que eu vou produzir de cloreto de magnésio, não, gente, cloreto de mercúrio. E 1,16 é a quantidade de cloreto de sódio para eu chegar nessa produção exata. Então, basta que eu leve lá para o meu gráfico o 1,16 e o 4,72. Veja comigo aqui no gráfico. Onde que eu vou ter de massa de cloreto de sódio 1,16? Vou ter por volta daqui, 1,16. Quando eu tiver 1,16, eu vou produzir mais de 4 de cloreto de mercúrio. Mas a partir daqui eu não posso ter o quê? Aumento dessa produção, porque já vai ter acabado a quantidade de 5,5 gramas do 5,25 gramas do nitrato de mercúrio já vai ter acabado. Então ali, como reagente limitante, a reação pararia. Então aqui não pode subir, não vai ser. Vou mudar essa cor aqui para azul. Não pode ser esse gráfico. Por que não pode ser o E? Eu não começo com essa quantidade, eu começo com 0 gramas de cloreto de mercúrio, então não pode ser esse. Por que não pode ser o D? Porque eu também não começo com uma quantidade, eu tenho 0 gramas de cloreto de mercúrio no início. Então pode ser uma dessas duas, porque olha, a partir de 4,72 está constante, a partir de 4,72 está constante. Mas qual é o valor de cloreto de sódio que vai manter essa quantidade constante a partir daí? 1,16. Aqui temos 0,58 e aqui nós temos por volta do 1,16. Então, gráfico letra B. Aqui nós fizemos uma análise muito mais grosseira, rápida, a gente não está resolvendo a questão. O que eu estou fazendo aqui é tentando mostrar como que você no dia da prova poderia resolver essa questão sem ficar fazendo muito cálculo, né? Veja comigo o que a gente fez. A gente colocou os valores aqui das massas informadas. A partir do 5,25 fizemos a proporção. Já vimos que a proporção de cloreto de sódio para cloreto de mercúrio era 1,16 para 4,72. Fomos analisando aqui a parte da tabela e a partir daí, o que nós temos? O gráfico que a gente desenvolveu na B. Por que a partir daqui é constante? Porque nós temos os 5,25 gramas do nitrato de mercúrio, que é o nosso reagente limitante. Por mais que eu tivesse mais cloreto de sódio, porque a própria tabela mostra isso, né? Tem 1,4, eu posso ter aqui até 1.000 gramas. Se eu tenho apenas 5,25, a estequiometria precisa ser respeitada. Então,
o máximo que eu ia ter de reação seria 5,25, 1,16, 4,72, que é o gráfico da letra B. Então, veja só, é uma questão difícil? É, porque o aluno que ele não tem essa rapidez para fazer essas análises mais qualitativas ou semi-quantitativas, ele faria essa questão com um pouquinho mais de tempo. Então, alguns alunos acabam deixando essa questão de lado, não resolvem, vão chutar, ou erram porque você tem aqui gráficos muito parecidos. Então, o número de acertos nessa questão, a probabilidade é de que seja menor. Sendo um número menor de acertos, uma questão considerada difícil, e então, se você errou essa questão, fique aparentemente tranquilo, porque não acredito que vai ser uma questão que vai te prejudicar muito na sua TRI. Combinado? Bora para a nossa próxima questão, número de 115. Uma questão sobre biorremediação. Outra questão que muita gente falou assim: não, essa questão de ecologia, lá da biologia, bacana. Você aprende sim sobre biorremediação na biologia, mas também na química ambiental, quando a gente fala do ciclo biogeoquímicos, da parte de reciclagem, da parte de impactos ambientais, a gente fala sim dos impactos da indústria, principalmente das siderúrgicas, onde metais pesados são bastante utilizados nos processos, nas indústrias químicas. Então, essa parte de biorremediação, da parte em relação a metais pesados e também a vários hidrocarbonetos, a gente aborda no nosso ensino de química, no questão de química. Logo, é uma questão que a gente traz para nossa responsabilidade. Porque se nós tínhamos esse assunto abordado nas nossas aulas, nós tínhamos por obrigação acertar essa questão. Então, quando eu falo para você que a prova de ciências da natureza tiveram 20 questões que abordaram a química, eu não estou dizendo para você, são 20 questões só de química. Seria uma ignorância minha eu dizer isso, até porque o conhecimento é interdisciplinar. Mas quando eu digo que são 20 questões que nós, estudando química juntos, conseguiríamos resolver, aí eu tenho razão. Porque nós abordamos todos esses assuntos interdisciplinares. Lá na bioquímica, inclusive, quando a gente fala do ciclo de Krebs dentro do processo bioquímico da química orgânica, daria até para a gente acertar aquela questão de NAD. Mas aí já seria muito específico, não trouxe essa questão como sendo para nossa resolução, porque ela traz uma especificidade muito mais biológica do que bioquímica. Mas essa de biorremediação é uma questão que você faria sim com muita tranquilidade, considerada de nível médio, porque assim como aquela outra questão que a gente falou da dureza da água, lembra? Cálcio e magnésio sendo os responsáveis pela dureza da água, nessa questão aqui nós temos outra especificidade. E é isso que o Enem trouxe de bacana nessa nova temporada de questões. Ele não trouxe questões conteudistas em que se o aluno ficou ali deitado nos exercícios, só fazendo, e ele acertaria. Possivelmente um aluno muito top, talvez teria um pouco de dificuldade de acertar a da dureza, porque é um plus que você traz de uma curiosidade de um assunto dentro de soluções, e esse da biorremediação, que também é um plus dentro da química ambiental, já que talvez lá em ecologia você pode ser que não tenha visto. Então, quando você tem uma prova do Enem dessa natureza, valoriza muito o aluno que não fica preso só no assunto da sala de aula. É um aluno que também amplia seus conhecimentos a partir de leitura. E a gente indica sempre, depois de cada capítulo, um artigo diferente para você ler, para você encaixar todo esse conhecimento com o que você está aprendendo da química na tua vida. Então, nessa questão, a biorremediação, que trata-se aqui pela utilização dos vegetais, veja aqui no finalzinho do texto, sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Então, dentro do corpo vegetal, esses contaminantes ficam como? Eles ficam acumulados nos tecidos. Essas plantas, elas têm a capacidade de absorção desses metais e de guardá-los ali dentro. Tudo bem que a gente cria um problema. Como que a gente vai depois descartar essa planta? Mas se ele está fora do ambiente, diminuiu então a toxicidade para o meio ambiente, mas porque ele está ali guardadinho, inerte, vamos dizer assim, eu peguei e guardei como se fosse dentro de uma gaveta, ele não está livre para intoxicar ninguém. Então essa é uma maneira da biorremediação acontecer com essas plantas. Geralmente são fungos e tem algumas algas. E aí elas capturam esses metais como cádmio, níquel, ferro, mercúrio, muito comum na região lá das Minas, onde nas Minas Gerais mesmo, Ouro Preto, Mariana, você tem muita essa prática da biorremediação, porque ali você tem a Vale do Rio Doce, que tem processos siderúrgicos que inevitavelmente tem o lançamento em algumas águas e solos desses metais.
Então, a biorremediação ela é bastante estudada para promover essa rapidez nessa absorção em acúmulo, mas também a gente pode, inclusive, ampliar um pouco dessa discussão. E depois, o que que você faz com essa planta cheia de metal pesado? Aí é um outro assunto para que você possa também melhorar os processos dentro da química ambiental com o auxílio da ecologia, da biologia, porque tudo é uma ciência só. Considerada uma questão média porque quem não sabia desse assunto, quem nunca tinha lido nada a respeito, poderia ficar confuso se era só esse acúmulo, porque fica parecendo assim, nossa, a planta só vai guardar isso dentro dela? Sim, mas a pessoa que não conhecia especificamente esse assunto não acertaria, por isso uma questão considerada de nível médio. Bora para a próxima, uma questão bacana, ciclo do nitrogênio, que o Enem ama o ciclo do nitrogênio, né? Uma questão também considerada média, porque é um assunto específico. O pessoal da biologia tem mais facilidade em acertar, mas assim eu ainda tive trocando ideia com alguns alunos que falaram assim: caramba, eu confundi aí o um com o 2 porque, se eu não me engano, são as risossomas que atuam no, na fixação do nitrogênio. E aqui você tem os decompositores, que são na decomposição dos detritos, porque ambos são para a formação da amônia. E aí muitos alunos ficaram confusos e acabaram marcando o um ao invés do 2, mas a resposta é 2, considerada média, porque trouxe esse não é um distrator, mas trouxe esse grau de dúvida em que alguns alunos podem aí ter dificuldade de acertar. Questão considerada então média. A próxima questão, eu sou apaixonado com o 2,2,4 trimetilpentano porque ele está sempre rondando a sua prova. Ele poderia ter sido trazido aqui como, por exemplo, qual é desses o combustível de maior octanagem? Então, quando você fala na melhor gasolina, na gasolina para os carros de Fórmula 1, eles querem aquela gasolina que tem o maior potencial energético. E aí ele fala disso aqui no texto e ele traz uma informação muito bacana. Ele te lembra dessa discussão em sala de aula, entrar em ignição apenas quando aciona a centelha. E a gente, quando está ensinando química lá na termoquímica, junto com os hidrocarbonetos, a gente fala disso. Mas a parte principal é hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Então, quando ele fala isso no texto e fala que qual seria o de maior desempenho, mesmo que você não tivesse lido o texto, tivesse lido apenas o comando, maior desempenho como combustível, se você não tivesse ali o H2, que é o que energeticamente e não poluente é o melhor, você vai direto para o 2,2,4 trimetilpentano, que é a gasolina de maior octanagem. Terceiro, letra C. É dos 5, aquele que tem o maior número de ramificações. O primeiro não tem nada, ligação, cadeia normal, 3 ramificações, 2 ramificações, 2 ramificações. Uma questão, Peterson, média fácil, considerada média porque também é um assunto que você tem que transferir da nomenclatura para a cadeia e possivelmente você pode errar porque alguns alunos ainda confundem 3 com quantidade e aí poderia acabar embolando. Muitos alunos consideraram fáceis, mas eu tive alunos bons que tiveram ali, não sei por qual motivo, criaram algumas ideias erradas e foram lá no 2, na número 4, 3-etil, 4-metil-hex-1-eno. Eu falei, gente, acho, embananou, confundiu umas questões desnecessário. Por isso, uma questão considerada média, porque não é uma questão rápida de você fazer, apesar de que muitos alunos têm essa facilidade, mas vamos lembrar o seguinte, as questões de química orgânica, elas têm muito mais dificuldade de serem consideradas fáceis, porque é um assunto que você aprende lá no finalzinho da terceira série, e você ainda não amadureceu tanto o seu conhecimento para fazê-las com muita rapidez. Então, vamos avançar. Agora na questão da frente A, uma questão de gases, uma questão assim, filé, tranquila, aplicação de forma, PV igual a nRT, conhecimento específico, o aluno
nas revisões de química para o Enem, ele vai lembrar quando o professor falar, CK e gases, PV igual a nRT, ele vai aplicar essa fórmula porque ele já tem aqui o R. A mudança de unidade vai ser fácil porque ela já está bem destacada aqui, a temperatura em Celsius para Kelvin. Talvez o aluno pudesse ter dificuldade de somar o 273 e talvez de fazer a conta, mas não podemos chamar de uma questão difícil, porque a maioria dos alunos, até aqueles que estão voltando a estudar para a prova ou que estavam em revisões, em aulões para o Enem, esse é um assunto que é batido, é um assunto que é comum e que o aluno vai aplicar essa fórmula e vai acertar. Então, é uma questão fácil. A próxima questão, nós temos aqui outra questão de nível fácil. Textão ensinando o que está acontecendo. Ele diz no texto sobre a formação da ligação iônica, sobre esse conceito, traz a eletronegatividade do oxigênio e pergunta: o maior caráter iônico com o ânion carboxilato é aquele proveniente de qual elemento? Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos da ligação iônica, maior vai ser o caráter iônico. Então ele nem colocou aqui misturado, ele colocou em ordem crescente para você rapidamente facilitar ou ter essa facilidade de acertar. Aí tem um aluno que falou assim comigo: ah, mas e se eu não soubesse que K é potássio? Gente, nessa brincadeira de todo mundo, tem até um meme: ah, potássio, 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 que é o kkkk do WhatsApp. Impossível as pessoas não associarem potássio ao K. Uma questão fácil, uma questão que dava para resolver rapidinho. Mas olha, tive alunos que falaram que no momento em que viu a questão já pulou. Olha que bobagem você só analisar pela aparência. Tem questões que têm comandos muito pequenininhos e são muito difíceis. Essa é uma questão que traz muita informação e rapidamente você vai acertar. Mas no dia você tinha que ler rapidinho, não podia ficar aqui demandando tempo e lendo devagarinho, não. Até porque, para a gente que faz o Enem todo ano, a gente sabe, não dá tempo de ler tudo. A gente tem que ter estratégia. Por isso que resolver questões antes das provas te faz ter maior habilidade de resolução, porque os assuntos vão se repetindo, a maneira como eles vão cobrando, vão sendo cobrados na prova, no vestibular, no Enem, é pouco criativo. Quase que você fala: gente, eu já fiz uma questão parecida. E isso faz com que você rapidinho acerte a questão. Por isso, a nossa metodologia de aprender por resolução de questões é top. Então, conheça a nossa plataforma e aproveite para já curtir esse vídeo, para se inscrever no canal, para que em breve eu traga para você todas essas 20 questões resolvidas, detalhadas, questão por questão. Beleza? Bora então para nossa próxima questão. Agora, frente B, termoquímica. Muito top. Vamos lá? Vamos falar de termoquímica, um assunto top. Aí muita gente falou assim: Peterson, essa questão não é de química, essa questão é de física. Vamos lembrar o seguinte: eu não digo que as questões são de química. Eu não aproprio delas. Eu digo que são questões que abordam conhecimentos da química. E quando a gente está falando em termoquímica, a gente fala assim, não só em termoquímica, mas lá no início da primeira série do ensino médio, o calor latente, o calor de vaporização. Nessa questão, precisava saber o aluno analisar que vapor de água foi convertido para água líquida. Só de saber que houve então a mudança de estado gasoso para líquido, houve a condensação. Então você tinha o calor latente de condensação, que não era vaporização, e tinha o calor sensível, que é a forma que você tem ali da diminuição desse calor, da quantidade de calor dos 120 até os 100 graus Celsius, que no caso, na nossa letra D de dado. Uma questão média, porque não é uma questão trivial, não é uma questão que você resolve assim, poxa, maravilha, já acertei. Então você precisava de ter esses dois conhecimentos. É um tipo daquela questão que você precisaria memorizar essas informações, ter assistido a aula dela. Por isso que consideramos aí uma questão de, difícil não, média. Vamos então para a próxima. Vamos agora falar novamente de orgânica. E o que a gente tem aí? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas graças a Deus começou a chover, porque eu estava aqui um calor de 40 graus. Agora tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá 37.
e eu tô aqui de boa. Mas enfim, se estiver fazendo muito barulho da chuva, que já deu uma parada, eu vou parar aqui de resolver e a gente volta depois. Eu gravo, vai ser um vídeo gravado, não é ao vivo, mas vamos lá. Vou então avançar. Se ficar um barulho muito insuportável, a gente para. Questão de química orgânica, isomeria fácil? Ah, Peterson, meio difícil, não? Facinho. O que que ele trouxe aqui pra gente? Bora no comando. O princípio ativo que representa o mesmo tipo de isomeria, o mesmo tipo, não significa que são isômeros, né? Não são da mesma isomeria. O que que nós temos aqui? Do ibuprofeno. Eita, eu vou resolver essa questão e vou dar uma parada por causa da chuva, porque eu tenho que fechar ali para não ter um impacto no barulho. Mas vamos lá, com calma. Qual é a isomeria que espacial que o ibuprofeno tem? Nós temos aqui a geométrica. Vou falar. Nós temos aqui a cis-trans? Não, porque nós não temos duplas conjugadas. Nós temos aqui um carbono quiral. Como assim carbono quiral? Um ligante, outro ligante e o hidrogênio aqui, outro ligante. 4 ligantes diferentes. 1, 2, 3, 4. Então, se ele tem carbono quiral, basta que eu fosse lá embaixo procurar qual deles tem carbono quiral. Veja comigo aqui. Tem carbono quiral? Não. Tem carbono quiral? Não. Tem carbono quiral? Não. Tem carbono quiral? Não. Tem carbono quiral? Tem. Se tem carbono quiral, tem isomeria espacial óptica. Butilbrometo de escopolamina. Letra E. Questão considerada fácil, por quê? Ah, mas você não fala que questão de química orgânica pode ser considerada difícil porque o aluno está aprendendo isso? Mas veja só, quando o aluno vê o carbono quiral e aprende a localizar o carbono quiral, fala sério comigo, não é muito fácil? Carbono quiral talvez seja a isomeria mais fácil da gente ensinar. Então, quando a gente fala em carbono quiral e isomeria óptica, olha como ele foi abordado nessa questão. Facinho, facinho. Muita, mas tinha que saber o conteúdo. Mas é um conteúdo que até mesmo numa revisão, nesses aulões, a gente fala do carbono quiral, aquele aluno que nunca ouviu, a gente fala com ele só, guarda essa informação. Carbono quiral, aquele que tem 4 ligantes diferentes. Aí a isomeria óptica. Aí leva essa informação para aqui, iria acertar. Por isso, considerado uma questão nível fácil. Bora para a próxima. Parou de chover aqui, a gente não está com tanto barulho. Uma questão da frente A. Nessa questão, a gente vai ter aqui algumas habilidades importantes para serem ali apreciadas pelo Enem para você resolver essa questão. Você tem ali uma cadeia carbônica que possivelmente não, que posteriormente passou a ter um caráter iônico. A gente sabe que cadeias longas de carbono, vamos fazer aqui de uma forma assim, vai trazendo para essa estrutura uma apolaridade, uma lipofilia, um lipossolúvel, uma facilidade em transitar por solventes apolares. E o texto traz para você informações a respeito do sangue, que é formado praticamente por uma grande quantidade de plasma, que é quantidade de água, ou seja, para que você tenha esse medicamento solúvel, é importante que você tenha uma certa polaridade ou uma diminuição do caráter apolar. E ele traz para você o comando da seguinte maneira: o aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, a conversão dessa estrutura nesta, foi pelo incremento de quê? Então você precisa analisar especificamente o que foi alterado. Então essa questão poderia até ser difícil se não tivesse sido colocado para você aqui essas cargas. Tivesse colocado ali a estrutura. É obrigação colocar porque trata-se de uma forma convencional de se escrever ali os íons na sua estrutura iônica dentro da cadeia carbônica. Mas eu estou tentando pensar aqui como que ela poderia ficar mais difícil. Porque não é uma questão fácil, mas também não é difícil. Porque já traz para você aqui o caráter iônico que foi alterado. Mas muita gente falou assim, o que tem a ver o caráter iônico com o aumento da eficiência do fármaco? A solubilidade, você pode tanto aumentá-la aumentando a polaridade, colocando ali componentes que têm característica polar, por exemplo, as hidroxilas, colocando ali
outros componentes com alta eletronegatividade para fazer essa distribuição dos polos, ou o caráter iônico, que no momento em que é colocado em solução aquosa, ele dissocia e íons têm facilidade de entrada e saída em membranas biológicas. Então, essa facilidade que o fármaco passou a ter tem a ver com esse incremento que é a letra C. É uma questão que dava para resolver rápido, mas que poderia trazer uma dificuldade da interpretação. Porque no momento em que eu resolvi com alguns alunos interpretando a informação, ela falou: Nossa, era isso que estava pedindo? Sim, era isso que estava pedindo. E aí, quando você tem essa dificuldade de ler e interpretar, significa que você talvez tenha tido, durante o seu estudo de química, poucos textos complementares, que é aquilo que eu vim falando lá desde o início, desde a primeira questão, quando a gente resolveu lá em radioatividade. Quanto mais textos complementares você tem paralelos ao seu estudo, você vai associando paralelamente a informação estudada na aplicação desse conteúdo, que é o perfil dessa banca maravilhosa que voltou a ser o Enem. Não aquela banca que você fica ali só memorizando, decorando, fazendo resoluções de forma mecânica. A prova tá belíssima, uma prova que volta a valorizar aquele aluno que tem conhecimento amplo do assunto e aplicabilidade. Bora então para mais uma questão. Agora, questão da frente C, propriedades dos compostos orgânicos, considerada nível médio. Ela é considerada nível médio porque precisava do aluno interpretar nessa linguagem visual, que é a estrutura da cadeia carbônica, a apolaridade do componente. Se o aluno fez questões, por exemplo, do DDT, que já caiu no Enem em alguns vestibulares antigos como o FMG, ele iria perceber essa característica apolar do aldrin. E quando você tem um componente apolar, você tem uma facilidade de solubilizar em gorduras ou lipossolúvel. E aí ele traz para você as alternativas. Saliva, que tem água, sangue, que tem água, lágrima, que tem água, urina, que tem água, e leite, que ele ainda coloca, por causa do alto teor de gorduras. Caramba, essa questão poderia ter sido considerada difícil se ele não trouxesse essas informações depois, mas olha, cara, se fosse só assim, leite, urina, lágrima, sangue e saliva, sem nada escrito, a questão poderia até ficar difícil. Porque você ia falar assim, nossa, mas o leite tem água, mas também tem gordura. O leite não desnatado. Então, este aldrin, por ter característica apolar, vai ser facilmente encontrado e potencializado nas células que contêm leite ou alto teor de gordura. Ou aí você percebe que é muito tranquilo, né? Ou seja, bora para a próxima questão. Agora que parou de chover, o calor até foi embora. Vou até diminuir esse grau meu de agitação aqui para, ufa, a gente terminar com calma. Mais uma questão de termoquímica que também transita lá com a física, considerada facinho, facinho. Quando você tem ali as cafeteiras, que ele disse do material de cerâmica, que vai ter praticamente nenhuma troca de calor com o ambiente externo, e ele também é feito de um material biodegradável. Alguns alunos tiveram aqui marcando a letra C por causa disso aqui, ó. Aumentar o resíduo biodegradável na natureza, sendo mau condutor térmico. Veja só, os R's da química ambiental, ou da reciclagem, ou da sustentabilidade são R's de redução. Tem a reciclagem, reaproveitamento, reutilização, mas um dos R's é redução. Não importa se ele é biodegradável, importa que a gente reduza. Ah, então vamos aumentar. Então imagina a gente aumentando drasticamente o número de materiais biodegradáveis. Mesmo sendo biodegradável, a gente vai cansar a natureza para ela fazer toda essa biodegradação. Então a intenção primeira é reduzir. Por isso a letra D ela tem essa completude muito mais eficiente. Ter baixa condutividade térmica, por isso a troca de calor com material de cerâmica é pequeno, não vai aquecer tanto, e vai reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Porque quando você substitui, ele vai fazer com que nós tenhamos menor poluição, já que o outro biodegradável ele tem maior rapidez. Questão fácil porque não exige conhecimento específico, interpretação já seria suficiente para resolver essa questão. Bora para a próxima. Questão 131 da prova azul, propriedades da matéria.
Nível facinho, facinho. Gente, eu tenho no livro O Raio-X da Química do Enem todas as questões desde 98, e aí eu tenho um que fala assim: ah, não, eu vou estudar só as questões de 2020 pra cá. Aí eu vou dizer o seguinte: em 2009 tinha uma questão que era essa questão, mas só que em forma de desenho. Ele trazia a seguinte conotação: ele trazia uma garrafa de refrigerante comum e uma garrafa de refrigerante diet. E aqui falava os teores de todos os componentes, inclusive açúcar, e aqui todos os teores contando zero açúcar. E a relação da pergunta era sobre densidade, porque para o mesmo volume você tem uma maior massa? Como assim, Peterson? Veja só, densidade é o que sobre o que? Massa por volume. 1 litro de refrigerante diet e 1 litro de refrigerante comum tem o mesmo volume. Quem tiver maior massa vai ter maior densidade. Quem vai ter maior massa? Aquele que tem mais açúcar. Inclusive, açúcar é bem pesado e pesa muito na sua garrafinha de refrigerante, né? Então, meu querido, veja só. Maior densidade, questão fácil demais. Todo mundo vai acertar essa questão. Se você estiver errado, você pode ficar. Não, fica triste não. Mas, poxa, não podia errar uma questão como essa, não, né? E aí, vamos para questão número 132, questão de gases. Outra questão que tem gráfico, dá uma olhada aqui comigo. Questão fácil. Eita, questão fácil? Sim. Por quê? P1, V1, T1, P2, V2, T2. O processo fala que foi em volume constante, então você já descartaria volume. Aí o que que você tem aqui? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se o outro diminui, o outro diminui. Então significa que você teria que analisar nos gráficos a, a situação que tratava-se primeiro que você encheu o pneu quando ele estava quente, alta temperatura, e depois você mediu ali a pressão quando já estava meio já menos quente. Então, aqui, aqui e aqui você já descartaria e ele não tem esse comportamento diretamente proporcional, né, gente? Letra E. Então, uma questão muito fácil de acertar. É específica, mas o aluno não precisava de conhecimentos paralelos. Era só pegar as informações que foram trazidas no texto e transformar e converter. Não tem muito erro aí, não. Bora para a próxima. Próxima e última questão. Questão de química orgânica, uma questão que traz aí nível médio. Uma questão que fala das ramificações, da capacidade de biodegradação dos detergentes, e ele traz no texto a informação sobre as ramificações. Então, quando ele já traz essas informações, porque veja só, não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Então, essas ramificações aqui prejudicam a biodegradação do material. Então, qual modificação química que a estrutura desse tensoativo tornaria esse detergente biodegradável? Letra E. Modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. A gente só não deixou essa questão como fácil porque o normal ele traz um conhecimento específico. Uma cadeia ramificada, o oposto dela é uma cadeia normal. Lembra? Vamos classificar as cadeias? Normal e ramificada. Normal sem ramificação, ramificada com ramificação. Então, se ele tivesse escrito assim na letra E, modificar a cadeia carbônica para a cadeia não ramificada, aí seria uma questão de graça, né? Então, por isso, não é uma questão fácil, porque depende de um conhecimento específico e questão média, mas de média para fácil, a gente pode ser que tenhamos aí vários alunos acertando, mas é pouco provável porque as questões de orgânica, elas exigem um pouquinho do aluno. O carbono quiral, você vai falar assim, ah, mas por que aquela do carbono quiral foi considerada fácil? Porque carbono quiral é só você visualizar 4 ligands diferentes. Aqui você tem que associar uma informação que é muito memorizada, então você precisava testar cadeia normal e cadeia ramificada. E é muito pouco comum você falar da cadeia normal como oposto da ramificada. E esse normal poderia trazer para o aluno assim, o que é uma cadeia normal? Então, e os outros distratores também poderiam confundir. Mas poderíamos até chamar de fácil, mas vamos deixar média, porque não acredito que vai ter um volume muito grande de alunos acertando. Certo? Então veja só, o que nós fizemos nesse nosso vídeo? Nós resolvemos todas as questões? Não. Nós analisamos todas as questões, quanto ao seu grau de dificuldade,
qual a frente A, B ou C, química geral, fisicoquímica e química orgânica, e quais os conteúdos que apareceram. A gente debateu sobre quais habilidades a gente poderia ter sido exigido ali para a gente resolver, percebemos o que dificulta as questões e percebemos também que foi uma prova muito acessível. Uma prova que tem uma capacidade de que você, dedicando firmemente, conseguisse acertar o maior número de questões possível da história, eu acho, viu? Então a gente pode esperar aí que tenhamos alguns dados estatísticos depois aí que os microdados saírem. Eu acho que a gente vai ter aí volumes muito grandes de acertos. Então não estou dizendo aqui, jogando um balde de água fria para você que acertou 35, 36, fala assim, nossa, vou tirar onda, já estou ótimo. Bom, vamos aguardar, porque todo o número de acertos não está ligado ao número da nota, né? Porque depende de quais questões você acertou e quais questões que você errou. O que você poderia talvez fazer na tua prova é o seguinte: todas que nós consideramos aqui fáceis, é importante que você tenha acertado todas elas, porque errá-las abaixa a sua nota. E as difíceis, se você errou, maravilha. Quase todo mundo vai errar, né? E aí eu desejo que você, nesse momento, ah, descanse. Mas antes de descansar, se inscreva no nosso canal, visite o nosso site, conheça o raio-x da Química do Enem e aproveite que, olha, em breve a gente já vai lançar o nosso curso completo para que você possa aprender toda a química para acertar o maior número de questões, porque nós não vamos aprender apenas os conteúdos de química, mas nós vamos transitar dentro da química com toda aquela parte que ela é interdisciplina, inclusive com a filosofia, porque se você sabe, na prova de filosofia de 2018, que é uma questão de química falando de Demócrito e Leucipo, os filósofos da natureza que começaram a falar de átomo. Então, os conhecimentos são muito interdisciplinares, você aprende muito se você não ficar apenas fixado na ideia do conteúdo, mas trazendo conteúdos paralelos, textos paralelos e estudar por questões. Porque você não precisa de só conhecimento. E não precisa só de textos paralelos. Você precisa também de treinar, responder rapidamente as questões. E além disso, responder certo, treinando ali quando você está às vezes desatento e o que te faz errar uma questão fácil na prova, que é o que faz você perder ali a sua vaga. Certo? Então, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente em todo esse vídeo, que se eu não me engano deve estar batendo aqui uma hora e pouquinho. Assista quantas vezes você quiser, coloque nos comentários o que você achou dessa resolução, troque ideia comigo. Em breve vou trazer a resolução detalhada, completa, de questão por questão. Visite-nos nas nossas redes sociais, troque ideia com a gente, manda mensagem, se inscreva, curta, compartilhe e faça esse canal crescer, porque a gente está aqui para ajudar você a aprender química de verdade. Porque química é fácil. Química, física, biologia. O conhecimento é sempre fácil, é sempre simples. Basta que você tenha ali dedicação, vontade e esteja com quem também tem vontade e gosto por ensinar. Prazer ficar com você. Curta nosso canal. Até a próxima.